Bom, o impeachment do presidente dos Estados Unidos segue avançando na Câmara dos Estados Unidos, deve incluir, como nós já informamos aqui, audiências públicas. E para falar mais sobre esse assunto, além da crise nos Estados Unidos em relação ao impeachment, a relação Brasil-Argentina, a situação no Chile, professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Tudo bem, professor? Bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia a vocês, muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Professor, de que forma que esse processo em relação a Donald Trump pode interferir na corrida presidencial de 2020? Porque alguns parlamentares americanos dizem que não há tempo hábil de se ter um desfecho, já que ano que vem é o ano eleitoral, não é? Olha, a realidade norte-americana, ela oscila nesse tipo de pressão. No momento que há situações mais fortes com impeachment, como há uma tensão maior no caso da decisão da Câmara, há muita pressão em torno de que isso vá afetar os resultados eleitorais. Não é o que os fatos estão indicando. Não é? Os resultados eleitorais, eles não estão sendo diretamente atingidos por esse processo. Uma pesquisa de uma empresa chamada YouGov fez um trabalho bem interessante de mostrar uma sólida presença em torno de 34% dos eleitores americanos, no geral, que votariam em Donald Trump em qualquer circunstância. Esse é o ponto que merece toda a atenção. Outro ponto de atenção da pesquisa é que 90% dos eleitores que se declaram republicanos dão razão a Trump na situação específica do impeachment. Eu acho que esses dois pontos sinalizam que, de algum modo, ainda o eleitor norte-americano não misturou, não conectou diretamente a eleição ao processo do impeachment. Felipe. Caro Trevisan, bom dia, aqui é Felipe Moura Brasil, é um prazer falar com o senhor. O que eu tenho visto é que os republicanos estão fechados com Donald Trump, e pelo que eu tenho acompanhado, a estratégia do Partido Republicano é mostrar que está trazendo resultados aos Estados Unidos, enquanto o outro lado só quer impeachment. É isso que vai continuar? Olha, você de alguma forma fez um resumo correto, na minha visão. De algum modo, o que os democratas fazem é ainda procurar um eixo para a campanha. Eles ainda se debatem um pouco entre uma visão mais moderada do Joe Biden, uma visão ainda mais agressiva, no caso de Bernie Sanders, e Elizabeth Warren caminhando nessa visão mais agressiva. Esse é o lado democrata. O lado republicano tem dados muito concretos da economia para apresentar. Um fato efetivo. Em outubro, mês de outubro, a economia norte-americana foi capaz de gerar 128 mil empregos. A previsão era de 85 mil. Em outras palavras, a economia norte-americana excedeu, ainda não sentiu os efeitos muito fortes de uma possível recessão. Este quadro é com este perfil, é com sucessos na área econômica que, de alguma forma, Donald Trump se apresentará aos eleitores em novembro. Isso terá um forte efeito na hora do voto, sem dúvida nenhuma, como algumas pesquisas já apontam, principalmente de economistas que fazem modelos econométricos para medir. Eles apontam que, nesta situação, mantido o quadro como está, é bastante provável que o Donald Trump ganhe a próxima eleição pelas razões da economia. Professor, bom dia, aqui é o Bruno Garchagen. Professor, quem serão os adversários do Trump nas primárias a serem realizadas pelo Partido Republicano? Essa pergunta é interessante, porque como o mundo republicano, a esfera republicana, 90% dos eleitores declaram apoio forte a Trump, o consideram o representante, não há nenhuma candidatura despontando, principalmente pela questão essencial no contexto norte-americano, que é o financiamento de campanha.
todo o financiamento de campanha, bem na visão americana, o vencedor leva tudo, bem nessa perspectiva, o financiador está mais interessado em olhar na força de Trump do que qualquer outro candidato. Não há, no cenário norte-americano, nenhuma candidatura expressiva que se apresente. Inclusive, já há sinais muito evidentes que a maioria das primárias nem serão realizadas no lado republicano, só será quase uma aclamação. Esse processo é importante para definir uma sólida, vamos dizer assim, unanimidade em torno da candidatura Trump no lado republicano. Professor Trevisan, pergunta agora de Sami Dana. Sami. Professor, eu queria mudar um pouco de região e falar da Argentina. A Argentina teve recentemente eleições e como isso pode afetar o Brasil. Quanto a Argentina é importante na economia brasileira e quanto a economia brasileira da Argentina. A gente sabe que a visão do Macri era uma visão mais liberal, eu não o considero totalmente liberal, mas tinha uma visão mais liberal, e o atual governo, né, que vem também com a bagagem Kirchner, vem para uma visão mais, diríamos, do Estado atuante e mais fechada. Olha, a tua pergunta é importante porque ela parte do que me parece o essencial para nós, não é? Qual é a relação que se estabelece com a Argentina num país que está precisando voltar a crescer, como é o caso brasileiro? A Argentina é dona hoje a Argentina sem dúvida nenhuma, ela disputa com os Estados Unidos o nosso segundo mercado exportador, né? A Argentina tem em torno de 18% do nosso mercado exportador. O problema é a qualificação desse mercado, não é? A Argentina é, de algum modo, o único grande comprador nosso de produto com valor agregado. Em outras palavras, é produto que gera mais emprego do que apenas o produto exportador de commodity. Você exportar minério de ferro, soja. Em outras palavras, gera um emprego de qualidade. A Argentina compra bastante produto industrializado brasileiro, bastante produto com algum valor agregado, especialmente tecnológico, de média e baixa tecnologia. Uma situação mais grave na Argentina vai afetar diretamente este processo, vai afetar diretamente essa qualificação maior da nossa exportação. Que tipo de problema pode acontecer, não é? A Argentina, de algum modo, pode se distanciar do Brasil em termos de uma perspectiva econômica, exatamente o que você apontou, não é? Nós estamos indo no caminho de uma visão mais aberta, de uma visão mais liberal, tentando acordos bilaterais. O que ficou sinalizado, apesar da moderação de Alberto Fernandes, ficou muito claro isso nos discursos. Apesar dessa moderação, há um sinal de que a Argentina vai fazer opções por um Estado indutor, por um Estado ainda intervencionista na economia, por um Estado que, de alguma forma, vai conduzir, dar o tom na economia. O Brasil, ao que parece, estamos indo por um outro caminho. Este distanciamento é que me preocupa, porque ele pode atingir, evidentemente, o nosso processo exportador. Perfeito. Professor Leonardo Trevisan, de Relações Internacionais da ESPM, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza e boa semana para o senhor. Boa semana para vocês, obrigado pelo convite.